Você pode ir sentando, ligando as luzes. Louvor, obrigado. Bebe água e já volta. Aleluias. Eu não sei se é ousadia da minha parte parar um momento como esse. Sabe, irmãos, boa noite. Mas eu acho que dentro da minha vida, de toda uma rotina que a gente vive, de tantas exigências, demandas, e é tudo lícito mesmo, mas a gente tem que saber peneirar isso. Eu fico procurando momentos como esse, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. E às vezes existe toda uma estrutura, todo um corpo se reunindo para isso e a gente não aproveita esses momentos. Sabe, a gente está falando aqui sobre relacionamentos, sobre um upgrade nos relacionamentos. Hoje é um dia da gente falar de relacionamento com Deus. E sabe, eu e você já estamos cansados de ouvir tanta mensagem, tanta palavra, de que é necessário, que é vital para a nossa carreira cristã, ter um relacionamento com Deus. O quanto nós praticamos isso, o quanto praticamos a presença de Deus, o quanto praticamos o relacionamento com Ele, o quanto fazemos dele um Deus vivo. Sabe, acho que é mais para a gente meditar. Não tem o que se falar não sobre relacionamento com Deus não. Se você for no YouTube, bota lá relacionamento com Deus, vai ter cada mensagem, cada palavra, de tudo que é linha de pensamento, vai existir, irmão. Sabe? Mas a prática se distancia um pouco daquilo que a gente fala muitas vezes. Então eu não quero nem ser ousado para estar falando sobre relacionamento com Deus aqui. Se é algo que não é tão apurado em minha vida ainda, mas eu busco, eu procuro. Eu desejo. E tudo isso tem muito a ver com fome de Deus. Sede de Deus. Amém? Você está aqui? E aquele negócio, Ele está mais aqui do que você. Ele está mais aqui do que eu. Eu estava pensando sobre relacionamento com Deus e algo que eu entendo e que eu imagino que seja uma chave é entender que esse Deus é vivo. A gente não pode desenvolver um relacionamento com quem não é vivo. Por isso ele se mostra e se apresenta como Deus vivo. A palavra fala sobre isso. Esse púlpito, você está vendo ele, estou tocando nele, faz até barulho, mas ele não é vivo. Ele não tem capacidade de se relacionar comigo. Eu posso até dar um start nesse relacionamento, perguntando como ele vai, até contando da minha vida, né? O que eu fiz hoje, tá? Mas eu não vou ter um feedback dele. Eu não vou ter uma resposta da parte dele, eu não vou ter uma interação. Então, assim, o que mais pode caracterizar uma pessoa como viva, é esse poder dele interagir comigo e com você. De lhe ouvir, de lhe entender, de fazer parte da sua vida, dos mínimos detalhes. Essa janela que existe de se expor a Deus. E o quanto estamos fazendo. E o quanto estamos entrando nessa janela. Ele é vivo. Fala aí para a pessoa do teu lado, Ele é vivo e deseja um relacionamento com a gente. Ele deseja um relacionamento conosco. Eu anotei algumas coisas aqui e vamos lá, vamos tentar falar alguma coisa. Lá em Gênesis, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia, Gênesis 3, 8, 10. Abri também, né? Aleluias. Glória a Deus.
Gênesis 3, 8, 10. Amém? E naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Acho que muita gente já ouviu pregação sobre isso, tá? Mas me veio essa pergunta aqui: onde é que estás? Então, contextualizando, o Senhor Deus, ali no Éden, criou um jardim, o enxoval do homem, né? E plantou ali no jardim para que o homem e a mulher vivessem ali. E vivessem o que Deus planejou para eles viverem: dominar, cuidar daquele lugar, se multiplicar. E aí o homem e a mulher comem da árvore do bem e do mal e quebram uma aliança com o Senhor, um pacto que existia. E aí Deus vem, né, o Deus vivo, a ponto deles escutarem as pisadas de Deus ali no jardim, e escutam o Senhor vindo. E o Senhor pergunta: onde vocês estão? Adão, onde você está? É claro que Deus sabia onde eles estavam. Por mais que ele se escondesse, fizesse o esconderijo dele lá, se camuflasse lá nas árvores, tal, nas folhas, Deus sabia onde eles estavam. Mas o que é que está dentro dessa pergunta? Onde você está? Era Deus perguntando: Adão, cadê aquele você que eu criei para você ser? Eu estou te vendo. Estou até sentindo o teu medo aí. Estou vendo teu rosto amedrontado, intimidado. Não é esse Adão que eu estou perguntando. É aquele Adão que eu criei para você ser. E esse Adão que o Senhor criou para Adão ser, sendo redundante, foi um homem de relacionamento com Deus. Naquele momento Adão estava intimidado com medo do Senhor. Por isso se escondeu. Quando ele foi criado para ser e buscar intimidade com Deus, ser íntimo de Deus, buscar intimidade com Deus, buscar relacionamento. E sabe, essa pergunta ecoa até hoje. Se a gente não dá uma resposta de comunhão a Deus, de entendê-lo como Deus vivo, essa pergunta, no caso, ecoa até hoje. Principalmente daquele que não é nova criatura, que ainda não entregou sua vida ao Senhor, que não nasceu de novo, que tem o seu espírito vivificado, que tem acesso a Deus. Mas pode ser também que a nova criatura ainda esteja com essa pergunta de Deus: onde você está, ecoando bem forte dentro de você, e de mim, e de nós, e da igreja. Nós fomos criados para relacionamento. A existência do homem não é para que ele viva e exista apenas. É para ele se relacionar. O homem é um ser social. Acho que vocês já ouviram isso aqui, né? Nessa série, toda essa série. O homem é um ser social. Ele é feito para se relacionar. Eu vejo, eu escuto, eu toco, eu percebo, com o fim de me relacionar. Sabe? E a gente tem percepções no espírito. A gente sente no espírito, a gente vê no espírito, a gente escuta no espírito o nosso homem interior. E o quão isso está aguçado dentro de nós, essa é a questão. Eu gosto do que o pastor João Roberto fala, né? Acho que é ensinando Fundamentos da Fé. Ele fala que o homem tem um grito, né? Deus, se materialize. Aí Deus fala: homem, se espiritualize.
Porque a proposta de Deus, do soberano, é para que a gente seja espiritual. Aí a gente entra naquela ideia, quem é soberano? Ele é soberano, ele faz o que quer. Pois é. E aí a gente confunde um bocado de coisa, né? Deus fez, Deus não fez, é Deus quem faz. Está no controle, Deus sabe. Aí para isso que está explícito na Bíblia, a gente quer botar ideia da gente, quer opinar sobre. O chamado é para ser espiritual. E parece que às vezes a gente está se esforçando para ter uma experiência espiritual aqui. Quando nós somos espirituais, na verdade a gente tinha que se esforçar para não participar mais de experiência humana e carnal e emocional. Amém? Aleluia, vamos que vamos. Queria que vocês abrissem lá em Salmos 32, 7. E a gente vai ficar batendo nessa tecla aí de um Deus vivo. De intimidade com Deus. E lá em Salmos 32, 7 fala o seguinte: Tu és o lugar em que me escondo, o salmista falando. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Nessa versão aqui tem até o Selá do lado, e eu amo o Selá, viu? Selá tem tanto mistério no Selá. Eita. E no versículo 8 ele fala o seguinte: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Irmão, isso só pode vir de um Deus que é vivo. Ser instruído, ser ensinado e ser guiado pelo olhar dele. O que fala aqui é guiar-te-ei com os meus olhos. Eu lembro do meu pai. O olhar dele falava muito. Da minha mãe também. E quando fazia coisa errada, aquele olhar já dizia, né? Nas entrelinhas. Não sei se pode dizer, eu estou no Nordeste, né? Mas aqui não é palavrão. Me lasquei, né? Me lasquei, Mimi. O olhar do meu pai falava comigo. O olhar do meu pai dizia: ei, tá bom. O olhar do meu pai dizia: vai. O olhar do meu pai dizia: ei, parabéns. Ele não precisava. Mas por quê? Porque eu convivia com meu pai. Eu tinha intimidade com meu pai. Eu estreitava o relacionamento com ele. Com minha mãe também. Sabe? Está vendo que para ter um diálogo nem de palavras precisa às vezes. Por quê? Porque a intimidade, o relacionamento está tão estreitado que o olhar fala. Na verdade, a presença fala. E aquele que está aqui, mais do que eu e você estamos aqui, a presença dele precisa falar para a gente. Ele está aqui já é suficiente. Se o Senhor não falasse nada nessa noite, se não vier uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a presença dele já comunica. Já comunica, irmão. Agora a gente precisa ser intencional nesse se achegar a Deus. Nesse se achegar nele, crendo que ele existe. É uma questão de intenção mesmo. De intencionalidade. Palavra que está na moda, né? Que não sai das nossas bocas sem intenção. Sabe, eu fico imaginando, sabe? O olhar de Deus. Existe um olhar, toda a Bíblia fala que existe um olhar de Deus sobre toda a terra, sobre os justos, sobre os injustos. Existe um olhar de Deus. Sabe? E eu quero perceber esse olhar. Eu quero deixar esse olhar repousar sobre mim. Eu quero entender as feições dele, o que o olhar dele está dizendo. Eu não quero ficar esperando sobre uma extraordinária
extraordinariamente, sei lá, a voz, um barulho, um vento impetuoso, para que Deus me fale comigo. Não. Eu quero considerar o comum. Eu quero valorizar o comum. Eu quero valorizar o dia a dia. O que a palavra já falou, Ele se faz presente. Ele se faz presente. Ele é real, Ele é vivo, Ele comunica. Existe um rio, irmão. Existe um rio. Vamos seguir o curso desse rio. Existe um vento soprando. Vamos perceber essa insensibilidade. Nos faz perder muitas coisas. De fato, o ser humano ele é apegado à moda, sabe? A eventos, a momentos. E aí? Se não houver evento, se não houver live, se não houver conferências, se não houver, graças a Deus existe e a gente entende que é Deus comunicando ao corpo, tal, tudo tá tudo bem, tá dentro, tá valendo. Mas se não existisse, irmão, se começar uma perseguição à igreja, tal, e fecha, e não pode, e vai restringir a voz da gente, e aí, Deus vai parar de falar? Será que a presença dele está condicionada ao ajuntamento apenas? Eu sei que isso aqui é divino, é bíblico, e aí eu vou aproveitar ao máximo. Hoje tem vigília, a gente vai ficar até só da justiça raiar. Mas, se não houver alguém com uma palavra que estudou para vir ministrar aqui no microfone, se não houver o amado irmão ungido aí no violão, e aí? Temos o culto para dar a ele? Davi, ele sempre, nos salmos, né? E na história dele, a gente vê ele, quando ele se remete a Deus, ele sempre colocando entre vírgulas, Deus vivo, o Senhor, o Deus vivo, o meu Deus, o Deus vivo. Quando ele está ali para enfrentar Golias, em 1 Samuel 17, né? Ele pergunta, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Na sequência, quando começam a questioná-lo, né, sobre como ele vai fazer aquilo, e não dá para tu não está vendo não, ele disse, rapaz, eu já tive um privado, um bastidor aí que vocês nem conhecem. E mais uma vez, ele falando desses bastidores, ele falou, quando enfrentou o leão e o urso, o Deus vivo estava com ele. Agora, por que ele enfatizava tanto essa expressão, né? Por Deus como Deus vivo, a vivacidade, vivacidade de Deus, a realidade de Deus, de um Deus vivo. Por quê? Porque ele estimulou isso. Lá no leão e no urso, onde não tinha plateia, ele estimulou isso. Senhor, sou eu e o Senhor aqui, de fato. Aquele para quem eu toco, aquele com quem eu falo, enquanto as ovelhas estão aí, é vivo e é real. Apareceu uma situação aqui que vai além dos meus limites. Eu conto com o Senhor. E deu no que deu. Você entende que ele trouxe dos bastidores para o público, desse Deus vivo? As nossas reuniões às vezes parecem tão apáticas, porque não existe o por detrás ali, ó. Aí ela
se torna um pouco apática. Porque a gente quer fazer Deus vivo nesse momento aqui, onde tem gente olhando, onde tem plateia, né? Estamos numa sociedade que está vivendo para o público, só para o público, só para o público. A gente nem se apercebe disso. Mas a gente tá indo numa onda de viver para fora, para o público. Eu sempre entendo que o relacionamento ele tem 3 níveis, né? Esse aqui é horizontal, né? O nosso social, o com a gente mesmo, né? Porque você precisa você precisa desenvolver a comunhão com você mesmo. Tem gente, velho, que não consegue ficar só sem fazer nada. Eu tenho agonia por ele. Como é que a pessoa não consegue ficar... Se tu não consegue ficar contigo mesmo, por que tu existe e os outros te aguentem? Me diz aí. Né? Então tem esse consigo mesmo e tem o vertical. Né? Que não é nem vertical, ele mora dentro. Mas é essa ambiência, né? Deus se movendo, Deus em atividade, Deus aqui, Deus nele, Deus aqui também, Deus lá atrás, Deus aqui atrás. Irmão, não se concentre, a glória não está aqui no púlpito. Graças a Deus. Não está aqui no púlpito a glória. A glória persegue você e eu. Você e a glória perseguem. Agora, existe uma ideia de a gente se deixar ser achado por Deus, ser encontrado por Deus. Deus encontrar em mim, sabe? Aquele vaso fiel. Para carregar o que Ele quer fazer, sabe? Para manifestar o que Ele quer fazer. O fato é esse. Existem inúmeras necessidades. O vaso de Deus está andando ali. Está cheio de Deus. Mas eu não sei se está tão ligado com o Senhor a ponto de perceber a necessidade e transbordar. Vamos lá, Isaías 50. Aleluia. Isaías 50. Graças, graças. Deus vivo. Isaías 50, versículo. Versículo 4. Eu não estou brabo não, viu, pessoal? Me perdoe aí se eu estou parecendo brabo. Eu fico brabo comigo mesmo às vezes, sabe? Aí eu vou falar com o povo depois isso aqui é com eles. Mas enfim, vamos lá. Isaías 50, versículo 4. Isso é um versículo, né, falando sobre Jesus, sobre o Messias. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Algumas versões falam de instruído. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça. Como aqueles que aprendem. Algumas versões falam. Desperta os meus ouvidos para que eu ouça como aquele que é discípulo. Interessante. Versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Está falando, eu não sei se dá para você entender. Estava aí o versículo? Não sei. Mas esses 2 versículos, eles retratam mais ou menos um dia a dia de Jesus.
O Senhor Deus me deu uma língua erudita, me deu uma língua de instruído, me deu sabedoria, me deu entendimento, me deu discernimento. Tá? O lugar lá, a antena. Jesus, ele, qual é a palavra? Meu Deus. Jesus, ele desenvolvia, olha que palavra difícil, eu estava esquecendo. Desenvolvia esse relacionamento com o Pai. Fazendo dele um Pai vivo. Não era à toa que a voz de vez em quando vinha afirmando ele. Que me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Irmão, isso aí só me leva aos evangelhos, naqueles momentos que Jesus vinha guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, cheio dos dons, cheio de discernimento, de sabedoria, para dar uma palavra para alguém. A mulher que foi pega em adultério, meu Deus, quanta sabedoria. Quanta sabedoria. Aí eu lhe pergunto, onde ele adquiriu essa língua de erudito? Onde o Senhor Jesus adquiriu essa língua de instruído? Aí o texto fala, ele desperta-me todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. No versículo 5 ele fala, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Você vê que existia um convite da parte do Pai para ele? Para que o Senhor Jesus tivesse língua de instruído, de erudito, que o Senhor Jesus operasse nos dons, estivesse em sintonia, ligado na mesma frequência do Pai, ele dava uma resposta a um chamado do Pai. Ele dava uma resposta, Senhor, o Senhor me chamou, eu não vou ser rebelde, não vou me retirar para trás, mas vou me aproximar do Senhor. E eu me apresento aqui com intenção de aprender do Senhor. Existe um chamado à comunhão. O próprio Jesus desenvolvia isso. Vocês estão comigo? Então, né? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Graças. Aleluia. A gente está no verbo da vida, né? Isso não tem a ver com o verbo da vida, tem a ver com a igreja de Cristo. Nós somos da fé, irmão. Nós somos da fé. Eu sei que você não vai dar uma resposta aí, porque quando se fala nós somos da fé, fica muito abstrato, né? Ninguém sabe muito o que é. Mas nós somos da fé. E se você não dá muito aleluia, glória a Deus quando escuta isso, procure mergulhar nessa informação tão simples. Você vai entender porque você é da fé. Lá em... eu lembrei hoje pela tarde de um dicionário não, como é o nome que se chama? Catecismo. Quem já fez catecismo aqui? Olha lá, João fez não. Ninguém fez, velho, aqui? Ah, sim. Então, catecismo. Interessante, né, que lá no catecismo, a primeira pergunta fala sobre, questionando sobre o porquê da existência do homem, né? E a pergunta é o seguinte, qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta é simples, mas é profunda. É glorificar a Deus e satisfazer-se, deleitar-se nele para sempre. Então, o meu e seu propósito é glorificar a Ele. Não é o propósito de quem nasceu de novo, é o propósito do ser humano.
da existência do ser humano, a ideia para que o ser humano foi criado é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse para sempre é porque eu e você e toda a face da terra não tem fim, quando é denominado como ser humano. Isso deve nos preocupar muito sobre a existência daquele que não é nova criatura ainda. Ele vai existir por toda a eternidade, como eu e você. Ele vai existir. E o ideal e o bom, e é até desejo de Deus, que seja ao meu e ao seu lado. Por isso precisamos agir. Mas eu trouxe essa pergunta, né, o fim supremo e principal do homem, e eu trouxe para o fim supremo e principal da nossa fé. Eu contextualizei. O fim supremo e principal da nossa fé, irmão, é crer que o Senhor existe. É se aproximar dele, crendo que ele existe, com intenção. Sabe quem viveu isso aqui bem direitinho? O irmão Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para ele. Quem entendeu, quem surfou essa onda bem direitinho, foi o irmão Enoque. Eu fico imaginando como esse homem andava. E olha que nem era nova criatura, nem tinha um espírito vivendo. Tinha as histórias ali dos contemporâneos dele, Adão, de como era no jardim, de como foi perder a comunhão. E em cima daquilo eu acho que ele se maravilhava, ele se desejava, fome. Eu acho que ele se levantava toda manhã, Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a sua face, eu quero perceber o Senhor. Eu não sei como fazer isso, mas toda manhã ele se acordava com a intenção de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus, crendo que ele existe. A gente só fica com a parte que ele é galardoador dos que o buscam, né? A gente usa muitas vezes a fé e não é errado. Isso é fruto de um relacionamento com aquele que é invisível, mas é tão vivo quanto eu e você, né? Para chamar as coisas, para chega isso, chega aquilo, acontece aquilo, para que as coisas se materializem. E isso está tudo bem, está certo. Mas o fim supremo e principal da minha e da sua fé é se aproximar de Deus, crendo que ele existe. E que ele presenteia. E não entenda presente somente como um carro novo, uma casa nova. Correção é presente. Disciplina é presente. Vindo de Deus, irmão. Meu Deus. Cura é presente. Tudo é presente, irmão. Olha na perspectiva de Deus. Olha na perspectiva de que Deus quer te alcançar para você ser aquilo que você nasceu para ser. Então, se eu e você estamos errados, disciplina precisa vir. Ser presenteado com disciplina, ó. Se for para ser o que eu fui criado para ser, eu quero. Ó. Abra os braços. Sou alvo. Ei, estamos no processo. É um processo, irmão. É uma jornada de relacionamento com Deus. Isso é lindo. Isso é perfeito. Isso se encaixa direitinho na minha e na sua existência. E de qualquer ser humano que se deixar. O fim supremo da minha e da sua fé é se aproximar dele. Crendo que ele existe. Crendo que ele é. Pronto. Ah, tá. Eu me aproximei. Fiz todo o protocolo. Jejuei, dei o dízimo esse mês, vim para a igreja, botei a roupa de ver Jesus. Ó, cheguei.
me aproximei. Não escutei nada. Por que você não escutou? Será que ele não comunicou? Por quê? Porque precisa exercer fé dentro disso, irmão. Precisa exercer fé. Amém? Beleza. Já tem mais, né? Com a vigília. Aleluia. Glória a Deus. Você tem fome e sede desse Deus? Amém. Quero ver. Quero ver. Louvor. Dá uma chegada aqui. De fato, a gente precisa. A nossa necessidade é de um Deus vivo. E não de uma religião. E não de uma religião, não de um grupo, não de um ajuntamento. É de um Deus vivo. Sabe? E eu digo que tudo isso que a gente falou, se não nos mover para aquilo que é o coração dele, ou seja, vidas, sabe? É uma falsa busca. Talvez não seja nem com ele que você esteja se relacionando, mas com Deus que você criou e montou dentro da sua mente. Porque não tem como estar com ele e ser projetado, lançado para alcançar vidas. Não tem. Isso é o coração de Deus. Vidas, vidas, vidas. Como através de nós o Senhor clamasse. Reconciliem-se com Deus. Voltem para Deus. Nós somos uma mensagem, irmão. Amém? Eu queria ler algo rápido aqui. Eu achei bem interessante. Eu estava escutando algo, era bem interessante o texto, parece que foi do irmão Spurgeon. Irmão Spurgeon. E ele falando, ele questionando, é uma pergunta, né? Por que Deus não nos satisfaz? Por que Deus não lhe satisfaz, no caso ele perguntava. Né? Por que Cristo não lhe satisfaz? E tudo isso girou em torno porque a gente não considera Cristo como um Deus vivo e presente. E ele fala que a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, é se relacionar com Deus vivo. E ele fala o seguinte: se a minha fé parar na cruz, eu perco a revelação mais completa de Jesus, o Cristo. Eu preciso de um Salvador que não apenas morreu para me redimir, mas que também está vivo para andar ao meu lado em companhia amorosa. Eu preciso de um Salvador que pode ouvir minhas orações e cujos pés eu possa me prostrar em penitência quando eu errar. Que eu possa pedir ajuda quando a batalha está vindo até mim. Eu preciso de um Salvador que esteja interessado em todos os assuntos da minha vida comum e que possa me ajudar em todos os momentos de necessidade. Eu preciso de um Cristo que possa ser um verdadeiro amigo, amando a mim, mantendo-se perto de mim, capaz de simpatizar com minhas fraquezas. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador que entrará em minha vida e me salvará não por um grande ato dos séculos passados, mas por uma vida quente e pulsante de amor hoje, e vivendo continuamente em mim. Um Cristo distante não satisfaz meu coração. Eu devo tê-lo vivo como meu amigo. Nada menos do que um Cristo vivo fará tudo por mim. E é este o Cristo que o Evangelho nos traz. Aquele que estava morto e agora está vivo para todo sempre. Um Deus vivo. Eu gosto de enfatizar que esse Deus é Cristo Jesus. Hoje essa ideia de Deus está tão banalizada que quando a gente fala Deus, a gente imagina quem a gente quiser. Mas o vivo e único Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. É sempre bom a gente enfatizar em nossa mensagem: Jesus Cristo,
o Filho de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo é o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro. É o Cordeiro de Deus, aquele que se humilhou, o único Deus vivo e verdadeiro. É Ele que mudou, que muda a minha, a sua história, a de qualquer um. E a de qualquer um, de qualquer criatura, de qualquer ser humano que se achegar a Ele. O único Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Foi Ele. Ele é Deus.